E nesse evento eu vou te levar a duas reflexões distintas, Paulo. A primeira é o que eu vi nas redes sociais, pessoal perguntando qual foi o melhor discurso, qual foi a melhor fala. E eu vi muita gente dizendo, foi o Nicolas, outro foi o Bolsonaro, foi a Michele. E eu queria fazer uma observação inicialmente para você, da minha opinião. Qual foi a fala mais importante para a anistia do ponto de vista político que aconteceu na manifestação ontem? Veja que nós estamos numa disputa que tem uma componente jurídica e uma componente política. Infelizmente, na minha opinião, o Supremo Tribunal Federal no Brasil, ele hoje vive uma quadra da nossa história em que a política sobrepuja a parte jurídica, inclusive técnica, com o próprio presidente da Suprema Corte dizendo que atualmente o STF não é mais um órgão técnico e se transformou num órgão de protagonismo político. Então, sabendo disso, a anistia, ou seja, a justiça a essas pessoas que estão sendo condenadas no Brasil e estão sendo torturadas pelo sistema, pelo Estado, ela só pode ser resolvida no campo político. E aí eu queria te dizer qual foi o principal discurso, na minha opinião, de ontem. Foi de uma pessoa desconhecida da maioria da direita. Não está entre os mais famosos, não é um político famoso, mas foi o vice-presidente, o primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados. Ele fez o discurso mais importante de ontem, lá na Paulista. E por que eu afirmo isso? Quem assistiu viu que o Altineu, que muita gente nem sabe quem é, o Altineu Cortes, que é o primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, ele fez questão, de certa maneira, de afagar o Centrão. Ele chamou nominalmente os governadores que estavam ali de partidos de fora da oposição formal, ou seja, nós temos só dois partidos que realmente se identificam formalmente como oposição ao governo Lula. É o PL do Bolsonaro e o Novo. São os únicos dois partidos que de fato assumem uma postura de oposição. Não tem cargos no governo e não tem realmente uma aproximação. Embora o PL, você sabe, a nossa audiência sabe, ainda tem um resíduo de parlamentares que transitam bem ali com o lulopetismo. Mas o fato é que o Altineu, ele conseguiu, olha só, ele nas palavras e no discurso dele, ele conseguiu trazer para o palanque ali governadores do União Brasil, citou a presença deles, perguntou a posição de cada um dos partidos, inclusive uma vice-governadora que estava ali do Partido Progressistas, do antigo PP, o próprio prefeito da capital, que era o anfitrião, que é do MDB, ele também se comprometeu, e nós tivemos o Republicanos, que é o partido do governador anfitrião, do Tarcísio, também se comprometendo. Então, qual foi o grande resultado político para a anistia? É que hoje, dificilmente essa pauta não passará na Câmara dos Deputados, porque ele conseguiu amealhar um apoio político que transcende a questão até do próprio governo e das vagas de ministérios. E vou além. Sabe o que ele conseguiu fazer, Paulo? Ele conseguiu desbordar a situação do Hugo Mota. Porque o presidente hoje, que todo mundo imagina que está sendo, de certa maneira, pressionado, há quem diga até chantageado depois do jantar com Alexandre de Moraes, ele agora não tem como segurar mais a pauta, porque ela contará com a maioria desses parlamentares que se comprometeram ali, e como você bem disse, obviamente já pensando em 2026, né, Paulo? Mas existe uma segunda reflexão que eu queria fazer. Esse evento, Paulo, pouca gente reparou. As 3 mulheres que discursaram, todas as 3 mulheres eram religiosas, de segmentos evangélicos. Quem organizou foi um pastor evangélico, o Silas Malafaia. Se você olhar as falas dessas 3 mulheres, uma orou, uma até cantou, e a terceira, que é a nossa ex-primeira-dama, tem uma postura que todo mundo conhece, muito associada aos movimentos religiosos. E vou além. Você viu que foi chamado ao palanque, não só o padre Kelson, mas também foi chamado ao palanque 1 ou 2 representantes de religiões afro.
Você viu que um rabino também estava presente. Por quê? Porque conseguiu-se desvincular a questão da anistia ao tema político e levou-se à anistia humanitária. Essa foi a ideia, que consegue, inclusive, atrair a simpatia de segmentos da sociedade que estavam indiferentes. Então, uma das coisas que pouca gente fala e que me deixou muito perplexo foi a fala do ministro Barroso lá atrás, quando ele chegou a falar de maneira depreciativa das pessoas que estavam no 8 de janeiro, segundo ele, ajoelhadas com suas Bíblias, rezando e cometendo os atos antidemocráticos. Talvez o ministro Barroso ele não tenha percebido, mas, de fato, essas pessoas que estavam em Brasília com as Bíblias na mão e orando, e as pessoas que entraram dentro do Senado Federal, as imagens nos mostram. Essas pessoas não depredaram nada, pelo contrário. Elas estavam lá orando, estavam cantando hinos religiosos. Existem essas imagens. Então, na verdade, há uma falta de percepção, Paulo. O que os grupos cristãos chamam de uma batalha até espiritual, ou seja, que existe sim uma questão que remete a uma intervenção divina, miraculosa, quando Jair Bolsonaro não morreu com aquela facada. Da mesma forma, você sabe que aqui há o mesmo raciocínio com o tiro que o Trump tomou aqui nos Estados Unidos, mas o fato é que esse outsider, chamado Jair Messias Bolsonaro, ele chega ao poder mesmo depois desse ato desesperado de tentar assassiná-lo antes do término do processo eleitoral de 18, ele assume o poder e a partir de então é deflagrada uma operação gigantesca para extirpar esse outsider que estava atrapalhando. Haja vista que hoje nós temos um governo exótico com Alckmin e Lula. Lembre que Alckmin estava à frente do Alexandre de Moraes como seu secretário lá atrás. E esse grupo todo se uniu para derrubar Bolsonaro. Então, eu quero te dizer, Paulo, que existe sim um grande movimento popular, um movimento com uma base cristã muito grande, com uma base, inclusive, hoje que já conta com segmentos católicos, não só evangélicos, até espíritas. Muita gente já percebeu, Paulo, que esse grupo que se reuniu para voltar ao poder, ele hoje não representa os anseios da maioria da população. E como você falou sobre a novela, eu fecho o meu comentário dizendo que talvez esse depoimento da atriz, dizendo que existe um movimento de extrema-direita que retornou agora e que são anacrônicos, que são conservadores, que são arcaicos. Na verdade, talvez ela não tenha entendido, como o ministro Barroso talvez não tenha entendido o que aconteceu com aquelas pessoas com Bíblias orando, é que o Brasil hoje é muito diferente do que ela talvez tenha percebido. O Brasil hoje é, sim, um país predominantemente cristão, evangélico, católico, espírita kardecista, mas essencialmente os valores são valores conservadores. E talvez eles não tenham entendido. E quando eles aprisionam essas pessoas, você viu que as mulheres que estavam representadas, a própria Débora do batom, quantas mulheres ali com os batons, as pessoas não sabem, mas a mãe da Débora que estava lá é uma missionária. As pessoas não sabem que aquela mulher que foi solta do Maranhão, por pedido e pressão da população, era uma missionária que estava fazendo um trabalho de faculdade para justamente entender as manifestações. São religiosos, sim, são religiosos que não foram a Brasília para depredar. São pessoas que jamais cometeram um crime nas suas vidas, mas são pessoas que queriam o melhor para o seu país. Patriotas que foram manifestar o seu incômodo, realmente o seu protesto diante daquele governo que, na avaliação deles, e hoje a gente percebe que eles tinham razão, não representava a vontade da maioria dessa população conservadora no país, Paulo. Então, essa manifestação foi um sinal de alerta para essa elite que quer impor vamos dizer assim, pela força, goela abaixo da nossa população, um modelo que a gente sabe que não vai dar certo. Então, vamos torcer, né, Paulo, que as pessoas se sensibilizem, que seja desfeita essa injustiça com essas pessoas e que o Supremo Tribunal Federal retroceda. É a nossa torcida, né, Paulo?